É, o áudio tá bom. Ok, hoje eu tenho uma tela para compartilhar com vocês, tá? Eu preparei algo mais organizado para eu não esquecer, porque senão eu vou me perdendo. É tanta coisa para falar, é tanta coisa que eu acho importante. E como hoje eu vou falar muito sobre a postura do instrutor de Pilates, sobre vários quesitos que eu nunca aprendi. Eu já fiz tanto de curso, estava pensando, gente, tem 16 anos que eu estou no campo de batalha com Pilates, tem mais de 16 anos. Eu já fiz mais de 24 cursos, tanto de especialidade voltada para fisioterapia, quanto voltada para o Pilates, todos os tipos de Pilates imagináveis e não imagináveis que vocês puderem imaginar, eu fiz. E eu nunca, em nenhum curso, eu aprendi sobre postura profissional, sobre como ganhar segurança, sobre como perder o medo, porque a gente vai falar muito sobre o medo hoje. E eu creio que quando a gente pensa em medo, a gente logo de cara vai pensar no medo de algo muito perigoso, de fazer um exercício mirabolante, um exercício acrobático, que é o normal, né, da gente sentir medo. Mas o que eu quero trazer aqui, tratar com vocês, não é só esse medo do perigo mesmo. Eu quero tratar sobre esse medo da insegurança da primeira vez, que é você pegar um estúdio a primeira vez e dar uma aula com um aluno sem ter experiência nenhuma. Porque eu lembro, como se fosse hoje, como que foi o tanto que eu tremi para dar minha primeira aula. Eu me senti muito insegura. Vocês lembram como que foi a primeira aula de vocês? Foi segura? Fala a verdade para mim aqui. Ó, o papo aqui é de amigas, tá? Aqui eu quero que vocês se sintam realmente sentadas numa mesa comigo, onde a gente possa discutir, ser sinceras, tá? Porque eu vou abrir todas as minhas fragilidades para vocês aqui. Eu não estou aqui, não é porque sou eu que estou dando essa aula que eu me sinto melhor, ou que eu me sinto perfeita, né? Eu errei muito, e eu estou aqui para compartilhar com vocês, para que vocês não repitam os meus erros e para que com as minhas experiências negativas vocês possam ter muitas experiências positivas, ganhando tempo aí no campo de batalha. Coloca aqui no bate-papo para mim. Quem sentiu muito medo, muita insegurança para começar, ou foi tranquilo, já começaram a dar aula de boa, foi uma experiência ok? Coloca aí para mim, enquanto tem as alunas entrando aqui. Ai, Jesus, não está ouvindo? A Elaine está falando que não está me ouvindo. Sério, meninas, vocês também não estão me ouvindo? Vou trazer o computador mais para perto, se for isso. Eu estou no meu apartamento hoje. Até fechar essa porta aqui para ouvir um pouco disso. Qualquer coisa eu fecho mais ainda aquela porta. Samantha que está normal, Alessandra normal aqui. Bom, se está normal para todas as outras meninas, então, deixa eu ver quem que falou. A Elaine. Elaine, reinicia aí, porque é normal acontecer isso. Ontem a gente fez aula, teve aluna que teve dificuldade também, e depois resolveu. Tá? Então é só reiniciar, entrar de novo. Se não der certo pelo computador, tenta pelo celular, porque faz parte aí. Olha a Sabrina, o que que ela está falando. Na minha primeira aula nem tinha curso, mas a faculdade inteira trabalhei com Pilates e meu TCC foi sobre o assunto. Estudando e buscando, já tinha muita noção do Pilates. Tem que ativar o áudio. Aí, tem que ativar o áudio de quem está sem o áudio ativado aí. Elaine, vê o seu áudio se ele não está ativado, viu? Dá uma olhada aí se não está ativado, porque se você não ativar, a primeira vez que usa o Zoom é bem confuso mesmo. Eu, nas minhas primeiras aulas, eu me confundia bastante também, mas faz parte, vai. Eu vou começando aqui e vão me dando os feedbacks, tá? Vou repetir novamente. Aqui embaixo tem o chat é para vocês, tá? Se comunicar comigo, como a Sabrina escreveu aqui agora. Então vocês ficam de olho, às vezes uma dúvida de uma é a dúvida da outra. Olha aí, Ana Paula, tive que ir para 4G para sair o áudio. Quando eu entro pelo Wi-Fi, eu tenho esse problema do áudio ruim, viu? Realmente, dependendo do lugar, o Wi-Fi, você entra pelo Wi-Fi, o áudio some, já para caso você esteja em ambiente externo, não ficar saindo, para te proteger. Mas tenta entrar pelo 4G, qualquer coisa. Ok? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui.
Volte e meia, eu vou tentar voltar aqui. Eu vou fazer um teste primeiro do compartilhamento da tela. Só um pouquinho, deixa eu ver, tá aqui. Ok. Vamos compartilhar a tela. Compartilhar minha tela. Ah, apareceu para mim aqui, graças a Deus. Achei que não ia aparecer o chat. Não vou precisar ficar voltando. Tá ótimo. Deixa eu só maximizar. Ah, sumiu o chat. Eu sabia que ia sumir. Tá, mas volte e meia. Outra coisa que vocês podem fazer aqui é que tem uma mãozinha que dá para levantar. E essa mãozinha, quando eu vejo ela levantada aqui, que aqui eu tô vendo vocês, eu também consigo parar para responder, tá? Então, eu vou soltar aqui para começar logo. E aí eu vou voltando aqui para falar direto com vocês, volte e meia, para também não ficar um assunto muito extenso, tá? Eu preparei, eu organizei o tema aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Gente, o que é isso? Risquei minha tela. Foi eu que fiz isso? Deixa eu voltar. Foi eu que dei esse risco aqui, sem saber riscar. Eu risquei. Ah, tinta aqui. Que isso, my God. Fiz sem saber, tá, meninas? Não entendi isso. Ok, deixa isso. Vamos lá. Ó, então o tema da aula de hoje, tá? Essa aula para mim é mais uma mentoria, não é aula, não estou ensinando. Eu estou aqui como alguém que vai direcionar melhor os passos de vocês, principalmente se você é iniciante, se você não tem tanta experiência. Mas eu estou aqui para conversar com quem tem medo. Eu estou aqui para conversar com quem não se acha boa nisso, tá? E quando eu falo não sou boa nisso, vamos abrir para tudo, tá? Não é só no pilates acrobático, no tecido, nas argolas, na lira, nos columpios, que é o tema, que é o meu tema, né? Que é a minha expertise. É, vamos imaginar os equipamentos pilates contemporâneo, né? Vamos imaginar sempre voltada para uma postura profissional, como uma instrutora que não se sente segura 100%, tá? E para que no final dessa aula de hoje você saia com segurança para dar essa aula, tá? E eu vou passar o máximo de experiência para conseguir te ensinar a passar essa segurança para o seu aluno. Ok? Deixa eu ver se isso aqui está em cima da minha tela. Ok. O mouse nem funciona agora que eu estou vendo. Vocês estão enxergando aí tudo que está na tela ou vocês estão, ou o videozinho está em cima, atrapalhando? O vídeo está em cima, né? Ou está dando para enxergar? Faz assim para mim, dá uma área. Ok, então bora lá. Deixa eu só voltar aqui. Porque para mim está atrapalhando e muito. Aí, melhorou. Vamos lá. Ficou riscado. Que horror. Meninas, eu coloquei essa frase para começar. Se você não está fazendo nada que te deixa com medo, você não está crescendo. Isso daqui é para poder trazer uma reflexão para vocês sobre tudo que vocês estão fazendo até aqui, tá? Então, aqui vocês podem colocar nessa reflexão o negócio de vocês, o Pilates. Pilates como um negócio, tá? Vamos imaginar que o teu Pilates é um negócio. Todos os anos você precisa. Jesus amado, como que eu vou. Peraí, meninas, não vai ser fácil aceitar as alunas. Eu vou ficar lá na tela fechada mesmo, porque eu não vou conseguir aceitar esses alunos que estão entrando. A Lívia está tentando e eu não estou conseguindo. Peraí. E agora eu consigo. Melhor ficar aqui. Eu comecei com essa frase: se você não está fazendo nada que te deixa com medo, você não está crescendo. Então, eu quero pensar que você tem o seu negócio, talvez você seja dona do seu estúdio. Coloca aí para mim no chat já. Você é dona do seu estúdio, você trabalha para alguém, porque todo conhecimento aqui eu acho que vai ser útil para todo mundo, tá? Tanto faz se você é ou não é, se você já dá aula ou não, vai agregar. Mas eu quero imaginar que você está virando o ano de 2023 e você tem decisões importantes a tomar. E independente se você tem autoridade ou não com seus alunos, segurança para dar aula,
você tem essa decisão para tomar. Você vai, quais são essas decisões? Ah, eu preciso mudar de endereço. Eu estou há muito tempo aqui, já não está entrando tão aluno, estou num lugar muito escondido, estou num bairro. Ontem a gente falou sobre montar um estúdio de pilates acrobático, tá? Na aula de ontem. E eu dei uma noção para vocês de posicionamento, da montagem, né? De toda a estrutura de montar um estúdio de pilates acrobático. Que não deu tempo de falar tudo, é lógico, né? Que é uma hora e pouco que eu fico aqui com vocês. Mas o ano está virando. O ano está virando. Daqui um dia é 2023. Eu sei que grande parte de vocês tem decisões importantes a tomar. E tudo que eu vou falar hoje aqui vai influenciar nessas decisões de vocês, eu tenho certeza, tá? Então, às vezes é uma mudança de ponto comercial, às vezes é uma reforma, às vezes é a decisão de comprar um curso novo, um novo conhecimento, né? Às vezes é um investimento no equipamento novo. Tudo isso vai trazer impacto e tudo isso vai trazer alunos novos para dentro do seu estúdio. Mas se você não tiver segurança para dar essa aula, nada vai adiantar ter um bom ponto comercial, ter uma boa estrutura, não importa. Parece que importa a estrutura, aquela estrutura de estúdio de rica, é importante? Lógico que conta muito, mas o posicionamento e a autoridade é isso que vai fazer diferença na hora que você vai pôr preço no seu trabalho. E é por isso que a gente está falando sobre isso hoje. Vamos lá, vamos continuando. Eu coloquei uma outra frase aqui para eu ir norteando, né, a minha linha de raciocínio, porque eu quero que vocês enxerguem com a minha visão. Coloquei essa frase aqui: ninguém se sente seguro andando ao lado de quem não sabe para onde vai. É igual relacionamento, meninas. Ninguém quer casar com um homem que não sabe o que vai fazer, se não tem um emprego. A mulher quer ter um marido que dê segurança, um relacionamento seguro. Quando você tá como um núcleo no seu estúdio, você é dona do seu estúdio, tá? Você é instrutora, você é autoridade dentro do seu estúdio. Quando você está ali como a principal autoridade dentro do seu estúdio, os alunos olham para você e esperam um direcionamento. Mas quando o aluno percebe que você não sabe o que você está fazendo, e dá para perceber que eu vou trazer alguns pontos para vocês aqui, para vocês entenderem como que o aluno percebe isso, tá? Falando um pouco dos meus erros do passado. Eu já fui uma instrutora que corria atrás de repertório de exercício. Todo dia eu tinha que trazer novidade para o meu aluno. E só que eu não focava em si, eu não tinha um roteiro, eu não tinha um guia, eu não entendia muito bem por que eu estava fazendo aquilo. E eu vou tentar passar o máximo do meu conhecimento para vocês, mas eu sei que é difícil, mas podem perguntar. Vocês vão me perguntando e eu vou me direcionando, vai ser mais fácil, tá? Mas eu já fui aquela instrutora de todo dia tem que ter inovação, todo dia tem que ter inovação. Hoje, é até estranho eu falar isso, porque eu fui conhecida por essa inovação, fiquei conhecida por essa inovação, fiquei conhecida por essa diferenciação. E hoje eu dou aula no meu estúdio só nas terças e quintas de manhã, tá? Eu só dou aula terças e quintas de manhã. E todo o faturamento que eu ganho hoje no meu estúdio é equivalente a trabalhar todos os dias, o dia todo. É o que eu ganho hoje trabalhando terça e quinta de manhã. E quando eu descobri que eu tinha como cobrar um ticket mais alto e trabalhar menos, e não precisar passar um dia inteiro no estúdio, eu tomei algumas decisões erradas. Uma delas foi demitir mais de 50 alunos, fechar o estúdio à tarde, não sabia me relacionar com instrutora contratada. Eu contratava a instrutora para trabalhar comigo, eu não sabia gerir, eu não sabia me relacionar, eu não sabia como me posicionar com essa instrutora, eu era perdida. Então, quando eu falo que ninguém se sente seguro andando ao lado de quem não sabe para onde vai, é que se você não tem direcionamento para dar uma aula, se você não tem direcionamento para conduzir um aluno, conduzir seu estúdio, certamente você não vai ter muito direcionamento para gerir seu estúdio, você não vai ter muito direcionamento para vender,
trazer mais alunos para dentro do seu estúdio, e você não vai ter tanto direcionamento. O dia que você tem uma instrutora trabalhando com você, você não vai saber muito bem o que fazer, contratar, quanto pagar, porque isso é experiência, meninas. Isso é experiência, e só a experiência que vai trazer, tá? Tudo, essa segurança. Então, essa frase aí tem que ficar nessa reflexão. Ninguém se sente seguro andando ao lado de quem não sabe para onde vai. E eu espero que essa aula de hoje norteie, seja um guia para que vocês sempre pensem nessa aula de hoje para poder tomar melhores decisões, decidir melhor, se relacionar melhor, ter uma inteligência emocional melhor, porque vocês vão ver que está tudo relacionado. Nada caminha separado, tudo está caminhando junto. Eu demorei muito tempo para entender, e para eu ser uma instrutora diferenciada, não foi só me capacitando com um curso, não, tá? Curso de Pilates técnico, não. O diferencial na minha vida profissional veio quando eu fui estudar inteligência emocional, quando eu fui estudar a ter produtividade de tempo, quando eu fui estudar relacionamento interpessoal, porque eu tomava raiva dos meus alunos com muita facilidade, eu enjoava da cara dos meus alunos com muita facilidade, tanto é que em 2013, quando eu comecei a trabalhar com tecido, eu não queria mais saber de aluno, tá? Vou botar na minha cara aqui um pouco para vocês. Eu não queria mais saber de aluno de Pilates, eu estava enjoada do aluno de Pilates. Sabe assim? Ai, não suporto aluno de Pilates. E a culpada era eu, meninas. Eu era culpada. Eu estava mal criando todos os meus alunos. Meus alunos eram todos indisciplinados. Por conta dessa frase aqui. Eu não sabia para onde que eu não estava sabendo para onde eu ia. Aparecia um curso de quiropraxia, fazia. Aparecia um curso de estética, de carboxiterapia, eu fazia. Vocês vão ver meu currículo daqui a pouco. Perdida, não sabia o que eu queria da minha vida. E aí, vamos lá. Deixa eu aceitar essas alunas que estão entrando aqui. E por muitas vezes, o que me fazia eu me perder, que eu não quero que faça vocês se perderem também, era o medo. Era esse medo. Se você tem medo de alguma coisa aqui, qualquer uma de vocês, se você tem humildade para falar, porque eu sei que expor fragilidade é uma coisa complicada, não é todo mundo que gosta de expor fragilidade, mas a gente só consegue crescer e evoluir quando a gente expõe, quando a gente vai correr atrás de ajuda, tá bom? E eu quero que vocês vão ver se vocês têm coragem de me falar, colocar no bate-papo aí, falar pra gente. Porque, como eu falei, gente, vamos imaginar que a gente está numa mesa redonda, falando de negócios, e que o posicionamento do profissional, a postura do instrutor, está em evidência nessa aula de hoje, no tema da nossa reunião, e que a gente precisa entender quanto é importante entender sobre direcionamento e sobre o que nos amedronta, o que nos bloqueia, o que nos impede de tomar decisões importantes, que são esses mesmos probleminhas aí que vão impedir de você ter coragem de fazer uma postura invertida, que vai te impedir de fazer sua primeira cambalhota, que vai te impedir de fazer muitas coisas. E vocês vão descobrir logo lá na frente que eu vou falando para vocês, tá? Eu coloquei aqui, o que é medo? Resposta da consciência perante ao perigo. Bom, se eu estou falando que é uma resposta da consciência perante ao perigo, eu estou falando do meu subconsciente também. Eu estou falando o que tem depositado ali na minha consciência e do que é perigoso para mim. E a grande maioria das vezes, o que é perigoso é o não saber, é a ignorância, é o caminho não percorrido. É por isso que eu acho que é muito importante o que a gente vai fazer aqui hoje à noite, porque eu vou falar dos meus caminhos percorridos. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá, meninas? Lógico, fiz centenas de cursos. Esses dias atrás eu estava em São Paulo, sentada numa mesa com multimilionários, aprendendo sobre marketing digital, aprendendo a vender. Eu sou uma pessoa que eu não paro de aprender fora da minha caixa. Eu não fico aprendendo só no Pilates, só dentro da bolha da caixa Pilates. Eu gosto de expandir, senão eu não podia estar falando aqui com vocês. Mas a experiência de hoje que eu vou passar para vocês é experiência empírica, experiência de campo de batalha, aquela experiência vivida, sofrida por mim, que eu tentei e não deu certo e eu tive que mudar meus passos, tá?
Mas eu quero dizer que medo não significa que você sabe do que você tem medo. Não significa que o teu medo é real, que vale a pena. Vale a pena investir nesse teu medo. Talvez você está tendo medo aí de algo que você não conhece, tá? Por uma experiência que você ainda não viveu. E talvez eu tenha vivido e hoje eu vou te ajudar com as minhas experiências, ok? Coloquei aqui para vocês, invertidas e consciência corporal. Em 2000 e... Deixa eu lembrar. Quando que veio a pandemia, meninos? Foi 2019, né? A pandemia começou em 2019? Foi, meninos. Cadê o nosso chat? Deixa eu ver o chat. Eu vou tirar isso daqui porque eu não tô... Ah, tá. O chat está aqui. Só dá uma olhadinha no chat, porque eu não tô vendo o chat, meninos. Ah, eu não consigo ver chat. Vamos sair um pouco da minha tela. Não vejo. Ah, agora eu vi o chat. Muito bem. Agora eu vou conseguir ver. Não estava vendo o chat, meninas. Por isso que eu não estava conseguindo. Eu vi que vocês colocaram aqui, trabalho no estúdio de alguém, vou abrir o meu negócio, sou dona de estúdio, muitas donas de estúdio. Vanessa, eu vou disponibilizar essa. Eu estou pensando ainda, eu acho que eu vou disponibilizar essa aula amanhã para vocês, para não bagunçar a cabeça de vocês no período da manhã, porque à noite já vai vir uma nova aula e amanhã é o último dia. Então, eu estou pensando em disponibilizar essas aulas amanhã, a gravação. De algumas horas dessa aula eu vou ver, mas eu quero disponibilizar sim. Elisete, boa noite, sou dona de estúdio, Dailaire, trabalho no estúdio de alguém, vou abrir meu negócio em 2023. Parabéns, Dailaire. Cristiane, tem meu próprio estúdio. Caiene, boa noite, tem meu próprio estúdio, mas meu estúdio não tem só o Pilates, não sou eu que dou aula. Não sou eu que dou aula. Eu tenho duas instrutoras que trabalham comigo. Ultimamente o Pilates está me trazendo pouco retorno financeiro. Caiene, presta atenção nessa aula, que a gente tem que ganhar dinheiro com o seu Pilates aí. Vamos ganhar mais dinheiro com o seu Pilates. E olha que o assunto da aula é medo. O assunto da aula de hoje é medo, insegurança. E vocês vão aprender que isso vem demais. Ter segurança e ter posicionamento. Muito bem, meninas. Olhei o bate-papo, ok, tá tudo ok. Posso prosseguir. Eu coloquei aqui. Tá, eu perguntei para vocês, 2019, quando que a pandemia começou, né? Porque por volta de 2019 eu fui obrigada a estudar mais sobre posturas invertidas. E todo o conhecimento sobre posturas invertidas me trouxe uma nova expertise relacionada à consciência, ao ganho de consciência corporal. Tá? É por isso que hoje nos meus cursos de Pilates acrobático, eu ensino minhas alunas. Cada dia eu estou evoluindo mais, ensinando mais, levando isso mais para frente, porque eu sei quanto isso é importante, tá? Tentei colocar o chat num lugar que não atrapalha a minha visibilidade aqui, ok. Eu coloquei aqui para vocês invertidos de consciência corporal. Por quê? Porque eu acho importante, tá? Se você tem medo, se você tem muito medo, se você está tendo bloqueio para tomar decisões. Ai, Débora, eu tenho medo de abrir meu estúdio. Débora, eu tenho medo de investir, porque está dando pouco retorno financeiro. Eu tenho medo de trocar de ponto comercial, porque vai ser o dobro do aluguel. E eu estou achando difícil pagar o aluguel que eu pago atualmente. Imagina pagar o dobro. Débora, eu tenho medo de contratar uma secretária para o meu estúdio, porque vai aumentar os custos, vai aumentar os gastos. E se eu tenho uma secretária, eu vou ter mais gastos, e aí eu tenho medo de não conseguir pagar as contas e não ter o lucro do dinheiro que eu quero ganhar. Então, tudo isso é medo, tá? Então, está relacionado com o tema da aula de hoje. Por que que praticar posturas invertidas é importante? Você vai se conhecer quando você pratica posturas invertidas. Quando você pratica posturas invertidas, você tem a possibilidade de se conhecer por outro ângulo, tá? Você começa a se dar uma oportunidade de colocar o seu coração acima da sua cabeça. Quando você está de cabeça para baixo, cabeça, tronco, pés, né? Membros inferiores, pés. O coração vai para o nível acima da tua cabeça. O teu coração estando acima da cabeça, quem recebe mais fluxo sanguíneo é a cabeça. A cabeça recebendo mais fluxo sanguíneo, ela tem uma melhor capacidade de pensamento, tá? Então, se você precisa tomar uma decisão muito importante, vai lá e fica de cabeça para baixo bastante tempo. É por isso que os orientais ficam 1 hora por dia de cabeça para baixo,
Tem orientais que vão inverter na cama, até dormir de cabeça para baixo. Portanto, que eles entendem o quanto é importante ter esse fluxo sanguíneo na mente aí, não só os fatos que rejuvenesce, tem várias coisas que melhoram, né? O tônus da pele, do rosto, melhora. Mulheres que ficam acima de 15 minutos por dia, de cabeça para baixo, tem um efeito de tônus na pele, equivalente de produção de colágeno, né? Equivalente a um botox de ruga natural, aí é bem legal, tá? Mas esse não é o tema. Só para vocês saberem quanto é importante, tá? Ai, meu Deus. Recebendo esse fluxo sanguíneo, você vai ter essa oportunidade de ter uma nova consciência corporal. E o medo está totalmente relacionado à consciência que você tem sobre as coisas. E toda essa consciência, eu canso de falar com meus alunos de Pilates, gente, o pessoal acha que Pilates é porque hoje existe uma briga muito feia no Pilates, que eu não gosto nem de falar sobre esse assunto, mas quando eu entendo que eu tenho que falar de consciência, eu tenho que falar um pouco dessa briga também, para poder nortear um pouco vocês. Porque eu entendo que uma pessoa que briga muito por algo, que quer defender muito a sua verdade, ela está tendo pouca consciência. Ela está tendo pouca consciência do outro, ela está tendo pouca consciência do conhecimento do outro, ela está avaliando e validando apenas o conhecimento dela, o que tem na caixa dela. E eu acho muito importante a gente se abrir para novos conhecimentos, novas possibilidades. Se não fossem assim, não existiriam tantos artigos científicos defendendo o mesmo assunto com várias abordagens. E se você for ler cada artigo, você vai ver que todos estão certos, olhando por aquele ponto, por aquela visão. Então, a gente não pode fechar, né? A ciência, ela mostra muita coisa. Seria muito importante se a gente analisasse tudo pela ciência, né? Mas tem muitas respostas empíricas que são importantes. Eu sou uma delas, estou aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, fraqueza muscular está relacionado com o corpo fraco, que está relacionado com uma mente fraca. O cérebro sabe, mas é burro. Como assim? O mesmo cérebro que te adoece, é o mesmo cérebro que te cura, o mesmo cérebro que deixa você entrar em depressão, é o mesmo cérebro que te faz buscar ajuda, é o cérebro que te faz buscar alguém para te ajudar, aí ele se abre para uma nova possibilidade, aí você vai fazer terapia, e esse mesmo cérebro traz a cura. Estranho, né? E aqui eu coloquei uma frase, eu coloquei sim, sim, não, não. Você quer? Porque o assunto não é, gente, eu tenho dificuldade, eu não sou boa nisso, não é o que mais vocês falam? Quando eu vou dar um curso, as alunas falam muito isso, eu não sou boa nisso. Eu sei que tem grande parte das alunas que são habilidosas de nascença, mas a grande parte não é boa, não é. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de contratar instrutora boa, instrutora que chega assim, ai, sei tudo. Porque eu entendo, eu sei qual que é o caminho. Eu acho importante o caminho do não saber. Acho importante o caminho da ignorância. Acho importante o caminho de se encontrar, de colocar a pessoa zerada lá para poder percorrer degrau por degrau, né? Que as pessoas dentro do Pilates falam muito sobre a base, né? Mas eu prefiro imaginar que não existe a minha base, que a minha base é diferente da sua, que vai ser diferente da base do outro, e que eu prefiro trabalhar com potencial. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para o meu aluno. Você quer? E é uma pergunta que eu convido vocês a fazerem a vocês mesmas e a fazerem aos alunos de vocês. É uma proposta. Tipo, toda vez que você vai trazer uma inovação, um exercício, a decisão de encarar esse desafio, a decisão de querer vencer esse desafio, não pode ser sua. Tem que ser do aluno. Eu olho dentro, toda vez que eu recebo um aluno novo que eu não conheço, se eu não conheço, eu não tenho consciência dos limites desse aluno, eu não tenho consciência do nível de medo que ele tem para realizar um exercício, eu não tenho consciência sobre os traumas que esse aluno tem, porque às vezes o aluno bateu a cabeça na infância, às vezes teve queda na infância que traumatizou esse aluno, tem bloqueio, que não tem como eu pôr a mão, só dizendo, fica em paz, fica tranquila, vai dar tudo certo. E eu tenho que respeitar, assim como vocês, eu tenho que respeitar vocês. Vocês têm uma história, né? E eu não posso basear a minha história porque para mim deu tudo certo, porque para mim é fácil,
hoje eu colocar uma armadura de guerreira lutante e dizer eu vou para cima, eu vou, se eu me prejudicar, tá tudo bem, se eu cair, eu levanto. Para mim hoje é fácil dizer isso, mas eu passei por muitas coisas que nenhuma de vocês passaram. Inclusive, eu passei pela linha tênue de desistir. Eu cheguei no ponto de falar: eu não quero mais Pilates, eu não quero dar aula de Pilates, eu não quero mais dar aula para aluno chato. Eu era ignorante, eu não sabia que o problema estava em mim, eu não sabia que era eu o meu bloqueio, era eu que estava fazendo esses alunos ficarem com aquela postura que me ofendia, que me agredia, que me atingia. Ok? Agora eu coloquei aqui: não sou boa nisso, mas quero. Então, essa decisão, esse mais quero, para mim é mais importante do que eu sou boa nisso, e talvez esse eu ser boa me impeça de progredir, de continuar, ok? Estão entendendo? Estão entendendo minha linha de raciocínio, meninas? O chat está aí para isso, tá? Para vocês me darem esses feedbacks aí, ok? Prosseguindo. Eu coloquei aqui, ó. Tem instrutora, tá? Já que o assunto são vocês instrutoras, tem instrutora que nasce já habilidosa, ou já vem. Tem aluna que entra o primeiro dia no estúdio, nunca foi bailarina, nunca foi nada na vida, e a aluna faz tudo bonitinho, faz tudo excelente, aquela habilidade nata dela, e junto com isso eu vejo uma boa consciência corporal, aquele perfil de aluno que tudo que fala realiza, entende. Aí você vai analisar a casa da pessoa, a vida pessoal. Ela é uma pessoa que tem bons relacionamentos, boas amizades, não fica todo dia terminando as amizades, não fica de mal de ninguém, não fica brigando, não tem quase atrito, não tem quase divergência. Aí você vai vendo que essa consciência corporal já se estendeu para a vida da pessoa. E que consciência corporal é mais do que só consciência corporal. Depois vocês vão entender quando eu falar mais sobre o Nuno Conto. E já vai ter aquela aluna, aquela instrutora, isso, como eu dou muitos cursos, né? Hoje eu conheço todos os perfis de instrutoras que vocês possam imaginar. Aí tem aquela instrutora que é ex-bailarina, tem aquele pezinho de ponta, então até a maneira de andar é leve, tem leveza, fluidez, controle motor. Aí tudo que você vai passar, aí você vai passar os exercícios do match para ela, ela faz tudo perfeito. Então ela tem uma consciência ali da ex-bailarina. Mas eu tenho a aluna, a instrutora que é muito voltada para musculação, então ela é fisiculturista, ela faz muita musculação, então ela é muito achatada, ela leva muito, eu falo assim, para mim a musculação não é queixa, tá, gente? Eu fiz muito tempo musculação. Para mim a musculação é assim, ó, esse é o corpo, esse é o meu corpo. Eu vou fazer musculação, pá, pá, a musculação é um martelo, é meu celular, pá, expandiu, cresceu meu músculo. Pá, expandiu, cresceu, pá. Toda hipertrofia que a gente ganha na musculação gera um encurtamento muscular. E esse encurtamento muscular é gerado por conta dessa hipertrofia, porque conforme vai aumentando as unidades de sarcômeros, a gente vai aumentando ali as fibras musculares, a gente vai encurtando, né? Os tendões vão ficando mais longos, né? E os músculos vão ganhando massa. Ótimo, o corpo fica bonito, né? Mas o aluno vai perdendo aquela capacidade. Sabe o que tem no meio do músculo hipertrofiado? Nervo, né? E quem passa a informação para o meu cérebro de consciência corporal é o nervo que está dentro desse músculo. Se esse músculo é alongado, um músculo longo, um músculo longilíneo, eu vou ter eu vou ter uma informação, o nervo vai estar mais solto. Então, essa informação chega mais rápido no meu cérebro. Quando eu tenho esse nervo muito achatado, muito apertado, muito aquele espasmo, essa informação demora mais a chegar. É por isso que a pessoa que faz musculação ela tem a necessidade de trabalhar muito mais a flexibilidade e a mobilidade, ok? Quando eu pego essa instrutora aqui, eu tenho que gerar essa consciência para ela aí dessa necessidade. Só que ela vai ter menos consciência corporal. Toda vez que eu pego uma aluna fisiculturista, eu tenho mais dificuldade de ensinar consciência.
ensinar consciência corporal, controle motor, tudo isso daí, tá? Eu coloquei aqui uma frase: saber fazer não é saber ensinar. Por que que eu coloquei essa frase, meninas? Porque didática de aula, ter uma boa didática, pode ser que eu conheço várias. Eu tô vendo aqui, tá? Só baixar aqui, eu conheço vários profissionais excelentes, muitos executores, que na hora de ensinar não conseguem passar o conhecimento, tá? Vocês devem conhecer também. Então, saber fazer não é saber ensinar. Quando você entende que saber fazer não é saber ensinar, você pode ter trilhões de cursos e trilhões de conhecimento. Na hora que você vai ensinar o seu aluno, você vai ter que usar de vários recursos, de vários estímulos, além do que você sabe, né, para poder agregar, porque vai depender se esse aluno como que é esse aluno. Como você aqui que eu estou ensinando vocês, né? Pode ser que tenha alguma de vocês que sejam bailarinas, tem alguma de vocês que são fisiculturistas, alguma de vocês que têm habilidade inata. Então, cada uma, tudo que vocês estão aprendendo aqui comigo, baseado em toda a experiência de vida que vocês têm profissional, de campo de batalha, o aprendizado está chegando diferente para cada uma. Vai ter gente que vai absorver muito mais do que eu estou ensinando aqui, vai usar muito mais. E isso é fácil. Mas, quando você tem um método, não interfere. Se você tem um método para seguir, deixa de interferir. Se você tem experiência ou não, deixa de interferir se você sabe tanto ou não, porque você vai seguir algo que você não vai se perder. Tá? Eu coloquei aqui para seguir o método, tá? Saber o que vai fazer simplifica tudo. Lembra que lá no começo eu falei, ninguém se sente seguro quando anda ao lado de quem não sabe para onde vai? Vou contar uma experiência minha. Esses dias atrás, eu tive um problema de subluxação na minha patela. E eu tive durante um alongamento, mas eu tinha sofrido um grande estresse muscular, de fazer muito agachamento. E depois de muito estresse muscular, eu fui fazer um piso duro, né? Sem um tatame, sem um acolchoado. Eu fui fazer espacate, um alongamento, depois de muito estresse na articulação, muito estresse nos ligamentos colaterais do meu joelho, tudo aquilo que daria estabilidade, estava ali estressado, eu fui lá e fiz um espacate, subluxou meu joelho. Meio que saiu, deu umas rompidas nas articulações. E isso, eu tive a necessidade de procurar um profissional novo para poder me cuidar, para poder fazer musculação fora do Pilates, porque uma coisa, eu falo assim, uma coisa é eu fazer lá no Pilates, né? Eu sempre me reabilitei. Esse é meu punho, ó, 12 parafusos. Foi eu que tratei lá no Pilates. Se eu contar para vocês como que eu reabilitei esse punho, eu dava aula com a balança do lado do punho. O médico falou, você pode descarregar 20% de peso corporal. Então, durante os exercícios, como eu não podia, eu nunca pude ficar uma semana longe do meu estúdio. Eu nunca pude. Na minha gestação, eu fiquei 15 dias longe. Quem é instrutora de Pilates sabe quanto é difícil, né? Então, eu sempre tive que me virar nos 30. Então, sempre me reabilitei, tudo, as duas fraturas de punho, tudo que aconteceu, tudo foi eu que me reabilitei. E dessa vez, né, ganhei uma experiência, aprendi, vender, aprendi, trabalhar. Hoje eu trabalho só terça e quinta de manhã, com bom rendimento, né? Posso fazer um personal, paguei, fui no estúdio de personal. Cheguei lá, então, porque subluxei minha patela. Falei desse jeito para ele. Então, eu penso assim, meninas, se você não sabe, diga que você não sabe. Não enrole. Se você não sabe, o mais bonito para um profissional que não sabe o que fazer é dizer: eu indico o profissional tal. Eu indico a minha amiga, o meu amigo, que é ótimo nisso. Eu canso de fazer, gente, eu indico um monte de paciente para o estúdio da esquina, lá perto do meu estúdio. Eu indico para as minhas amigas que fazem massagem, que fazem osteopatia. Eu adoro não saber tudo, poder entregar cliente para outras pessoas, fazer essa parceria de amizade, de passar para outras pessoas, sabe? E o profissional que eu peguei, ele não fez isso. Ele falou assim para mim:
Eu falei, então, tô com luxação no joelho, tá? Débora, ele não era fisioterapeuta. Eu sei que ele não era, mas eu sou. Então, se eu sou, eu vou falar, ai, não, isso aqui eu não vou fazer, não. Então, eu vou lá, meio que, né, vou me meter na conduta dele. Aí vou falar o que que me espantou, o que que fez eu não voltar lá. Primeira coisa, o estúdio não atendia personalizado. Então, eu queria um atendimento personalizado, ele não atendia. Falei, então, fiz isso, será que dá para atender quantas pessoas? Não, vou te colocar no horário tranquilo, só tem mais uma aluna. Ai, que legal, mais uma aluna? Ok. Cheguei lá. Todos os profissionais conversando em voz alta. Era um estúdio, então era igual o estúdio de Pilates, tá? Um, o outro instrutor que estava no ambiente gritava: ai, fulano, como que foi o jogo? Que o jogo foi muito legal. E naquela gritaria no meu primeiro dia, na minha primeira experiência. Na minha primeira experiência como profissional, eu no meio daquela zorra. O aluno dele, eles, aquela algazarra, não, para mim é antiético isso, não gosto, não gostei. Hoje já sou exigente, porque estudei muito, sei muito a respeito. Não faço, não gosto que faça isso no meu estúdio. Quando tem aluno novo, piorou. Você vai fazer isso com aluno velho. Ok. Aí, na hora de me passar os exercícios, faz aí que eu vou lá, não sei na onde, cuidar da outra aluna que está lá em um outro ambiente. Gente, eu falei ontem, se você vai montar um estúdio de Pilates, monte um estúdio pequeno. É muito melhor você ter um estúdio pequeno, onde o seu olhar alcança, onde a sua mão alcança, onde você pode acudir para você atender 4 alunos por horário, 3 alunos por horário, ganhar mais dinheiro, do que você ter um estúdio enorme de grande e o tempo todo dizer para o aluno, eu vou ali e já volto, eu vou ali e já volto, eu vou ali e já volto, e o aluno se sentir sem condução. E o que o aluno pensa? Se ele vai ali, ele já volta, e eu posso ficar sozinho, eu não preciso dele. Se eu posso ficar sozinho, eu não preciso dele. E era isso que eu senti o tempo todo. E ainda não foi isso que me espantou. Depois que passou todos os exercícios, eu, eu pedia, eu falava assim, porque o meu joelho está doendo, porque o meu joelho está doendo, porque o meu joelho está doendo. Eu percebia que ele não tinha conhecimento para mexer com aquilo, e ele tentava fazer qualquer coisa. Então eu falo, é muito mais bonito o profissional falar, Débora, faz aqui comigo uma vez por semana, que eu vou dar uma fortalecida geral, pra você não ficar com os braços fracos. Vamos ganhar uma força também nos membros superiores. Deixa um profissional direcionado a atender esse seu joelho aí. Vem aqui comigo 2 vezes para eu cuidar do restante. E você direciona com outro profissional. Eu ia achar melhor do que ele ficar tentando tratar algo que ele não sabia tratar. Ok? Resumindo, eu fui embora, não voltei mais. Não voltei mais. Eu acredito que os nossos alunos, quando eles vêm para o nosso estúdio, eles também pensam assim. Eles pensam assim. Eu até coloquei aqui, ó, um exemplo de franquia. Quando você vai na Apple, vamos pensar uma franquia que trabalha sempre igual, que a gente gosta de saber como que funciona. A Velocity. Vocês conhecem alguma franquia que vocês vão, que vocês sabem como funciona o trabalho dos profissionais? A Velocity tem um sistema de franquia. Então, se você for lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você sabe como você vai ser atendida, você sabe como que vai funcionar a aula, você sabe quanto tempo você fica na aula, sabe quanto tempo você fica na bicicleta, sabe quanto tempo você fica em aquecimento, você sabe quanto tempo você fica em exercício de força. E isso, sabe o que isso passa para o aluno? Isso passa segurança. Eu coloquei até aqui, tá, mas e o currículo? E o currículo? Não importa? Conhecimento? Importa. Então vamos falar do meu currículo, o currículo da instrutora. Eu em 2000 e ai meu Deus, meu marido chegou. Em 2013, mas não, quando eu queria desistir em 2013, vamos colocar antes de eu querer desistir, Dois- antes de eu querer desistir, como que era meu estúdio? Quem ia no meu estúdio? Olha que legal, eu era instrutora de Pilates, eu era fisioterapeuta especializada em fisiologia do exercício. Eu tinha todos os meus currículos numa parede, tá? A coisa mais linda do mundo, porque eram meus orgulhos, tá? Usava jaleco para dar aula, porque eu achava chique. Eu era apegada ao nome doutora, que eu era doutora e pronto, acabou. Eu fazia terapia manual, porque eu tinha esse currículo, tinha esse certificado, porque eu fiz esse curso.
porque as pessoas que faziam a massagem comigo amavam as minhas mãos, eu tinha um peso na mão, maravilhoso, todo mundo gostava muito. Eu fiz curso de quiropraxia porque tinham várias alunas minhas que se queixavam de dor na cervical e amavam receber uns thrust, uns straus lá nas costas. Minhas alunas adoravam ganhar massagem. Então, em toda a aula, todo final de aula, eu fazia uma massagem maravilhosa, porque eu adorava que as minhas alunas recebeu elogio. Ai, Débora, ai, você não quer fazer a aula inteira de massagem, deixar só 10 minutos para o Pilates? Esses eram os elogios que eu recebia. Então, eu tinha uma sala de estética, toda a vida era Pilates estética. Por quê? Porque é um ganho a mais, é um ganho a mais. Então, entre 1 hora e 3 horas da tarde, eu ficava na estética. Aí eu atendia fazer drenagem linfática, fazia limpeza de pele, fazia carboxiterapia. Eu tinha todos os equipamentos, tinha radiofrequência. Porque gente, ninguém na faculdade me ensinou sobre diferenciação. Ninguém na faculdade me ensinou que quem se especializa e quem direciona o atendimento para um nicho só do mercado, a pessoa se capacita, fica boa naquilo e para de ter a necessidade de ter que fazer tudo, de tudo um pouco. Então, eu trabalhava com estética avançada, eu já fiz curso de depilação, eu já fiz sobrancelha para poder ganhar dinheiro, porque eu tinha uma clínica de estética que atendia, e no dia que a esteticista faltava, eu era dona, eu tinha que saber fazer sobrancelha. Então, eu depilava, já depilei charabateia. Gente, eu falo que eu fui a típica profissional que era qualquer custo para ganhar dinheiro, a qualquer custo no começo. Esse foi o meu começo no Pilates. Esse foi o meu começo no Pilates. E eu não tive ninguém para falar tudo que eu estou falando aqui para vocês. Fiz curso de reeducação postural global. Então, volta e meia, eu colocava meu aluno numa parede ali, organizando a postura. Eu não colocava música na minha aula de Pilates, porque eu aprendi no curso que eu fiz de Pilates original, que se eu colocasse música não era Pilates. Eu acreditei, eu não colocava música. Eu trabalhava a respiração. As minhas aulas de Pilates, a respiração, a gente ouvia numa altura tão alta a respiração dos alunos, porque tinha que puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca, numa altura que ninguém conversava. Então, eu já fui eu já fui todo tipo de instrutora que vocês possam imaginar. Eu já fui aquela instrutora que sentava no chão para conversar com minhas alunas na hora da aula, porque minha aluna chegou estressada, chegou deprimida. Então, eu sentava no chão, fazia uma roda, só faltava fazer uma roda de oração e ir embora. Eu já fui aquela instrutora que ia dar aula de Pilates para a turma das 11 da manhã, da turma das 10 da manhã, inclusive a Polina. Quem conheceu a Polina aqui? Tem alguma. Deixa eu ver aqui se vocês estão prestando atenção nessa aula mesmo. Tem alguém que me segue aqui há muito tempo e conheceu a Polina, que trabalhou comigo? A Poli? Não, todo mundo é novato, então. Ó, a Giovana quer fazer pergunta, né, Giovana? Coloca no chat aí se alguém conheceu a Polina. Escreve aí para mim rapidinho. Quem me segue da época da Polina, que aí eu vou entender se eu posso ou não ficar falando essas coisas. Mas adiantando aqui, vai que ninguém conhece, a Polina, ela era minha aluna de Pilates. E ela fazia aula às 10 da manhã. Depois ela virou minha funcionária e trabalhou comigo bastante tempo. E depois quase virou instrutora de Pilates, de tanto que ela gostava. Aqui, ó. A Giovana, eu te sigo desde a época da Polina. Aí, ó, viu? Tem gente que me segue da época da Polina. Gente, eu tinha capacidade. Como a Polina era minha amiga, eu tinha capacidade de chegar na aula e a Poli falar, Débora, a loja tal tá em promoção, vamos lá ver as roupas hoje na hora do Pilates? Aí eu falava assim, não, mas e as outras alunas, a fulana, a beltrana e a cicrana? Como é que eu vou fazer com elas? Aí a Poli, eu convenço elas aí. Fazia a Poli convencer e todo mundo ia, a turma inteira montava todo mundo num carro para ir para uma loja comprar roupa, meninas. Olha que profissional que eu era. E por que que chegava no final do ano, em dezembro, e eu não conseguia pagar as contas, porque era época
de pagar computador dobrado. Era a época que os alunos iam tudo viajar e me largar na mão, porque eu era uma péssima gestora. Todo mundo viajava, me largava na mão, ia voltar quando bem entendia, então eu não tinha como contar com aquelas mensalidades. Hoje, eu não preciso fazer plano longo, eu não faço nem plano longo para aprender meu aluno. Eu não faço nem plano. Os alunos pagam a mensalidade que eu cobro, muito mais alta. Nunca vi no país a mensalidade que eu cobro. No país, viajando pelo país inteiro, eu nunca vi alguém atender quatro alunos por horário e cobrar o que eu cobro, tá? E por entender que tudo isso é posicionamento. E quando eu tô aqui, eu não tô tirando sarro, tá, de vocês, de mim. Eu tô aqui para falar o quanto é importante postura, o quanto é importante postura profissional, que não adianta de nada o seu currículo. Você pode ter um currículo vasto, você pode entender árabe, inglês, francês, você pode ser culta de todos os jeitos que você possa imaginar. Se você não ter postura, você não vai conseguir aumentar preço, você não vai conseguir ter respeito dos alunos, não vai conseguir. Coloquei uma frase aqui para nortear vocês, que eu acho muito importante vocês trabalharem com potencial. Porque às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para vocês. Às vezes o que deu certo para mim pode não dar certo para vocês. Ok, a gente tem que entender. Giovana, se você tiver com a mão levantada e quiser me fazer alguma pergunta, daqui a pouco eu abro o teu microfone no final, tá? Eu coloquei essa frase aqui, ó. Faça mais vezes aquilo que te faz feliz. Por que que eu coloquei isso? Porque eu acredito que todo mundo veio ao mundo com potencial. Eu mesmo demorei muito para descobrir meu potencial, menino. Quando eu mostro meu currículo para vocês aqui, vocês sabem que quando eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular fisioterapia, direito e bioquímica. Olha que menina orientada. Sabia o que queria da vida, né? Uma menina de 16 anos não sabe o que quer da vida, gente. Não tem como julgar uma menina de 16 anos que está ali prestando vestibular, não sabe. Como é que ela vai saber se Pilates é bom, se fisioterapia é bom? Como é que ela vai saber se ela quer atender no Pilates gestante, se ela quer direcionar os alunos de Pilates para geriatria, se ela não quer atender fisioterapia em cabine, se ela vai querer fazer ventosa, agulha durante a aula, se ela vai ficar fazendo massagem, massageando os alunos? Ela não vai entender. Isso daqui é gestão, isso daqui é posicionamento, isso daqui eu aprendi estudando outras coisas à parte, fora do currículo do Pilates. Não tem como saber, meninas. Mas o que tem como saber, que isso vocês já devem saber, é que você já nasceu com uma habilidade aí, ó, que Deus te deu. Todos nós nascemos com uma habilidade. Todos nós nascemos com uma habilidade mais desenvolvida, com potencial. Umas são, a Bia, por exemplo, a Bia trabalha comigo. Ela, quando entrou no meu estúdio, eu fiquei muito preocupada, porque ela era, tudo que eu estou ensinando aqui era para a Bia, que eu já ensino diariamente. Eu treinei a Bia, eu fiz a Bia. A profissional que a Bia é hoje, eu construí, eu lapidei, ela tinha medo, morria de medo. Aí eu falava, Bia, o medo está relacionado com a tua vida, o medo não é só aqui. Quando você tem medo disso daqui, não é disso daqui que você tem medo. Tem outras coisas na tua vida. E eu comecei a abrir a mente dela, ensinar, mostrar. E aí eu ia passar um exercício, rapidamente ela falava: "Ah, eu tô cansada". Hoje a profissional que a Bia é, como ela se posiciona com cansaço, com confronto, como ela não se fragiliza. Eu falo que ela entrou uma instrutora frágil, que tanto se fragilizava, se chateava com as coisas que ela ouvia, com que os alunos falavam para ela, né? Ela necessitava muito de ter um elogio, de ter uma aprovação ali, coisa que hoje tanto faz. Tanto faz um elogio hoje. É que você vai ficando tão centrada, você vai ficando tão norteada pelo seu método, pela sua execução, pelos seus resultados, pela sua fidelização, pelo quanto o aluno te paga, pelo quanto você cobra, tudo isso norteia. Que você não liga mais para o aluno falar: ai, você é tão legal, professora. Professora, você é tão legal, gosto tanto de você. Aí, na hora que você fala, eu vou aumentar R$ 50 a mensalidade, esse mesmo aluno sai e não te dá satisfação e desaparece. Então, existe linguagem no silêncio. E eu estou aqui para ensinar essa linguagem para vocês. Tudo que eu estou falando aqui
Anotem os insights. Tudo isso. Tudo isso ensina essa linguagem do silêncio aí do aluno, tá? Quando o aluno elogia demais, quando o aluno até deixa de elogiar. E eu vou contar uma experiência aqui para vocês. Deixa eu ver. Ok, cheguei na parte mais importante da aula. Agora sim chegamos no que eu queria falar. Essa é a parte mais importante da aula, tá? Essa é a parte mais importante da aula. É isso daqui que vai, na hora que você aumentar seu preço, vai fazer diferença. É isso daqui na hora que você quiser mudar de ponto comercial, se você tiver todos esses quesitos aqui, ó. Não importa se você é boa ou não na execução, na técnica. O que vai fazer diferença é isso daqui. Não é fazer o exercício bonitinho. Porque eu já tive profissionais que trabalhavam para mim, que faziam tudo lindo, 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 perfeito, mas que não tinha isso daqui. E eu falo que isso daqui não é 50% do profissional, não. Isso daqui é 70%. Se você tem isso daqui, você tem 70% ao teu favor. Ok? Como que você ganha autoridade? Postura. Qual que é a tua postura na hora de dar aula? Para onde você olha na hora que você está dando aula para o aluno? Aonde o seu celular está na hora que você está dando aula? O que é importante no seu celular na hora que você está dando a aula para o aluno? O aluno percebe. O aluno percebe. Quando você fica o tempo todo, chegou uma mensagem, olhou. O meu personal, eu tive um personal que ele ficava no celular. Toda mensagem que chegava, ele olhava, ele tinha necessidade de olhar, ele me colocava na esteira e ficava olhando. Isso me irritava de um jeito. Então, eu já tive instrutora que dava aula comigo, para mim, com o celular na mão, e foram elas que me ensinaram. Foram as profissionais que trabalharam comigo, que me ensinaram ao que eu não devo fazer de jeito nenhum, né? Não gosta. Então, a postura, suas mãos, onde estão suas mãos? Onde está o seu olhar? Como é o teu tom de voz? Qual é a força da sua voz para você transmitir confiança para o seu aluno? Você fala com preguiça? Você fala com a voz, oi, gente. Você fala com a voz baixinha? Confiança. Você mostra autoridade desde o teu tom de voz. Desde o seu tom de voz. O comando verbal é um dos estímulos muito importantes. Elisete, pode pôr aí no chat que eu tô olhando, tá? Pode olhar no chat que eu tô olhando. Quer perguntar? Pode perguntar. Cadê Elisete? Vou continuando, tá? Na hora que eu ver a pergunta aqui, eu paro. Eu tô de olho. Como que tá o seu comando verbal? Seu comando verbal é muito importante. E quando eu falo comando verbal, eu não estou falando daquela receita de bolo. Encolhe o abdômen, umbigo colado lá nas costas, cresce a coluna, bolinha. Tudo bem, isso daí facilita, simplifica? Simplifica. Eu falo aquele comando verbal que o aluno te entende. Coloca a cabeça no joelho, encosta um pé no outro, abre a perna e desenha uma bolinha com a pontinha do seu pé. Imagina que você tem uma moedinha de 1 centavo no bumbum e você tem que segurar ela. Contrai o glúteo. Você tem que ser compreendido. Então, quanto mais você se desapega de muita perfeição no falar, perfeição, o aluno tem dificuldade de entender, o aluno não sabe o que é crista ilíaco, o aluno não sabe, ele não sabe o que a gente sabe. Então, o instrutor tem que ser compreendido. Um bom comando verbal é aquele comando verbal que vai ser compreendido. Se não for compreendido, não é um bom comando verbal. Simples assim. Não é falar bonito, é ser compreendido. Comando visual com demonstração. Ó, eu coloquei aqui 3 estímulos, tá? Que eu acho importante, que eu acho muito importante para você ganhar tanta autoridade dentro do estúdio e para o aluno perceber que você tem domínio sobre esses estímulos. Ó, coloquei aqui comando verbal, comando visual com demonstração e o comando com estímulo tátil, que é com toque. Para mim, gente, o toque é muito importante. Eu sou o perfil de aluna que se a pessoa não me tocar, deixa eu ver, gente, deixa eu, ó, Elisete, Débora, estou adorando sua mentoria.
Sou de Chapecó, Santa Catarina. Só gostaria de te informar que sou doutora em matemática, senhor. Estou falando com a doutora aqui, gente. E em 2020, resolvi migrar de administradora do meu estúdio e minha sócia é fisioterapeuta? Você migrou para o Pilates, é isso? Que interessante, Elisete. Espero que te ajude, viu? Espero que te ajude essa aula, tudo que a gente está falando aqui, ok? Que legal, adoro os feedbacks de vocês, meninas. Então, voltando ao assunto. O estímulo tátil, né? São esses três comandos. O instrutor ele fica completo quando ele consegue usar esses três estímulos. Tá? Imagina um instrutor de Pilates. Só que o instrutor não é bom, não tem experiência. Acabou de quer fazer o curso de Pilates acrobático agora com a Débora. Fez no final de semana. A maior correria. Foi lá para São Paulo. Ficou comigo lá no final de semana, ouvindo eu pá, 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 pá. E eu ensino, nos meus cursos, eu ensino gestão, eu ensino de marketing, eu ensino você vender, eu ensino postura profissional, eu ensino um pouco de tudo nos meus cursos. Então, os cursos são assim, ó, os alunos ficam, não piscam, é muito. Eu adoro o que eu faço, eu gosto muito. Aí você fez um curso comigo, chegou segunda-feira, você tem que voltar para o estúdio, você comprou todos os tecidos, você montou um estúdio de Pilates acrobático, colocou um ponto comercial bom, montou, tá seguindo as mesmas estratégias, só que você não tá boa ainda, já não teve tempo de fazer, você não nasceu com habilidade, você não é tão habilidosa. Tem vários fatores que te atrapalham. Então, você acaba sentindo medo, você se sente segura. E essa insegurança te atrapalha, né? Então, você não tem o comando visual da demonstração. Você não é aquela instrutora que vai demonstrar, o aluno não vai ver e vai falar, ai, que legal, vi ela fazendo. É tão fácil, né? Vou fazer de novo. E então, você perdeu esse estímulo. Mas você tem o verbal e você tem o tátil. Quem não tem o estímulo visual da demonstração, usa e abusa o tátil. É por isso que eu falo, tomem cuidado com o estúdio muito grande, meninas. Estúdio muito grande é bom para quem tem muita experiência, bom para quem sabe usar o espaço, mas é péssimo para uma instrutora inexperiente que vai ter que ficar gritando, falando de longe e não vai poder usar o estímulo mais importante, que é o estímulo tátil. Toca a cabeça, você não precisou nem falar, o aluno já sentiu. Toca o umbigo, você não precisou nem falar, o aluno já sentiu. Toca o sacro, você não precisa falar, o aluno já sentiu. Toca o joelho, você não precisou falar, o aluno já sentiu. Você ganha tempo, você ganha produtividade. O instrutor se diferencia quando ele faz daquela 1 hora, daquele tempo dele, render. Aquela 1 hora de aula ser excelente. O aluno fala, nossa, eu faço 1 hora de aula com essa instrutora e eu faço muita coisa. E não dá aquela impressão que eu sinto quando eu vou por aí fazer aula com os meus, né? Não vou nem falar, que eu fiquei 1 hora sendo enrolada e ficaram passando exercício de internet que acharam legal e bonito. Gente, parece que eu sou a louca da macaquice, parece que eu sou a louca dos exercícios mirabolantes. Mas não sou, já fui, não copiei meus erros do passado. Hoje, a profissional que eu sou, que eu me tornei, hoje me dá a capacidade para poder usar e fazer e trazer. Meus alunos são fidelizados, meus alunos de terça e quinta são alunos que estão comigo há muitos anos. São alunos que eu posso fazer o que eu quiser, são alunos que já têm estímulo tátil bem desenvolvido, o meu comando verbal com eles é bem desenvolvido. Eu posso colocar todo mundo com o olho fechado para fazer aula comigo. Todo mundo faz tudo o que eu quiser e entende tudo o que eu quero, porque são alunos que já estão desenhados, lapidados. Agora eu vou entender que você é uma instrutora nova, que você vai começar agora com o meu método Pilates acrobático, você ainda não tem tudo isso desenvolvido. Seu aluno está entrando agora, então você precisa de um método. Você precisa simplificar. Você precisa usar a mão, você precisa usar um comando bom de boa, como verbal, falar e ser compreendida, ser entendida. E porque você ainda não é boa nisso. Então, isso já fez total diferença. Então, isso já fez total diferença. E para melhorar, eu trouxe opções para vocês desenvolverem isso daí, tá? Vocês têm que desenvolver, tá? Uma mente, uma vez que se expande, ela nunca mais volta ao normal. Então, a partir de hoje, vocês já não são as mesmas instrutoras, assim eu espero, tá? Não vai ficar conversando com a aluna que você acha que é tua amiga, mas ela tá te pagando. Se ela tá te pagando, ela não é sua amiga. Então, se ela chegar da Europa querendo te contar detalhes da viagem,
Você vai pegar no ombro dela, vai empurrando ela, direcionando ela ao equipamento que você quer que ela vá, e ela vai contando e você vai montando o exercício com as suas mãos, balançando a cabeça, dando um sorrisinho, com gentileza, para que ela entenda que a informação dela está entrando em você. Enquanto isso, você leva os pés da aluna por movimentos. Você monta a posição e a aluna fala: essa instrutora não é amadora, essa instrutora é profissional. Existem muitos instrutores amadores no campo de batalha. E ser amador é igual a ser amigo do aluno. Entenda, se o aluno te paga, ele não é seu amigo. Ponto. Se o aluno te paga, ele não é seu amigo. Então, se ele chega contando uma história, ele tem a necessidade de ser ouvido, ele quer ser ouvido. Deus que abençoe que esse aluno conte, que o outro aluno o ouça, para ele pelo menos sanar essa necessidade aí de precisar contar da vida, que é normal. Mas você, como profissional, que não é amador, que segue o método, que precisa começar a sua aula, você vai direcionando esse aluno ao exercício e vai balançando a sua cabeça e não dê opinião, não fale. Não fale de você. Guarde as suas informações sobre você. Não fique falando da sua vida pessoal. Acabou a aula? Conta da sua vida pessoal. Vira amiga, vai pro bar com a aluna. Vai tomar um café, vai para uma padaria. Ou faça como eu faço. Eu faço aula aos sábados, aula com o objetivo de fazer network, faço café da manhã, convido todas as alunas. Nessa aula, a aula que normalmente é 1 hora, porque tem turma chegando e turma saindo entre 1 hora e outra, aos sábados não, essa aula geralmente elas pagam para fazer 1 hora, mas essa aula rende 1 hora e meia, 2 horas. Então eu cobro lá 50, R$ 70 por essa aula, mas vai ter café da manhã, elas vão tirar foto, elas vão contar da vida, eu vou falar, eu vou deitar no chão, eu vou dar risada, eu vou trazer essa parte mais humana de mim para em cena, para que os alunos conheçam mais de mim. É muito importante se conectar. Então, você se conecta com o aluno quando você conta um pouco da tua história. É importante ele saber que você também é humana, que você também se fragiliza, que você também chora, que você também tem dificuldade, que você não acha tudo fácil. Eu canso de falar para meus alunos, no começo eu não era assim, gente, hoje é assim, mas não era assim. Eu morri de vergonha, gente, eu não conseguia. Eu lembro uma época que eu ia dar aula, depois eu volto aqui. Aí, porque passa tão rápido o tempo, né, meninas? Antes de eu passar a solução para vocês real mesmo. Deixa eu falar. Teve época que eu ia dar aula para um aluno meu, uma aluna minha, eu lembro que a aluna era triatleta, a aluna andava de bicicleta, fazia maratona, corrida, nadava. Aí eu atraía muito esse perfil de aluno avançado quando eu comecei, né? Por conta de eu sempre gostar de perfil de exercício avançado. Na época eu gostava de me chamar de avançada, mas eu nem tinha tanta fluidez assim para executar um exercício simples no solo. Mas na época eu não entendi também o que era avançado, né? Dentro da minha ignorância eu achava que eu era avançada. Mas hoje eu entendo que ter força não é ser avançada. Não, um aluno forte não significa que ele é avançado. Hoje eu entendo outras coisas mais importantes. É por isso que o conceito das invertidas, o aprendizado do mundo das invertidas foi tão importante para mim. Porque foi através desse aprendizado que eu descobri que eu tenho ego inflado, que uma pessoa que tem ego inflado não para numa invertida. Foi por isso que eu demorei mais de 6 meses para parar numa invertida, porque eu era orgulhosa, não tinha coragem de fragilizar. Uma pessoa que não tem coragem de cair, ela não quer cair na frente do outro. Se ela não quer cair na frente do outro, ela tem vergonha do aluno. Se o aluno me ver caindo, já pensou? O aluno vai me ver caindo. Então, por que ele não pode me ver caindo? Porque eu sou muito boa, eu sou tão boa. Ele acha que eu sou tão boa que é impossível eu cair. O que é isso, gente? Isso tem a ver com orgulho. Você pode cair sim, você pode chorar, você pode sentir medo. E quanto mais você se fragiliza, mais chance de vir o aprendizado. Quanto mais você aprende, mais você se entende. E junto com isso, você vai evoluindo no teu nível de consciência. Você vai ficando uma pessoa mais consciente para executar os exercícios e também mais consciente para tomar decisões no dia a dia. E daí, quando você cair, você sabe se levantar. E ninguém segura uma mulher que aprendeu o que fazer quando se levantar. Então, eu lembro que as minhas alunas falavam assim para mim: faz flexão, Débora, de solo, faz uma flexão em solo. Eu ia fazer uma flexão, não saía. Eu ia fazer uma barra, não saía. Não precisa ser instrutora, quem precisa é você, o aluno.
E depois eu fui entendendo que força física e força mental conversam, mas é a consciência corporal que traz a diferença no nosso dia a dia. Força sem consciência, nada. É por isso que existe uma frase do Nuno Cobra, que depois eu vou falar, não existe alma fraca dentro de um corpo forte. Aí vocês vão entender o que eu estou relacionando. Existe solução, tá, meninas? Existe solução. Se você se encontra na ignorância que eu já estive, e hoje eu me sinto mais capaz. Eu ainda não me sinto sábia, mas me sinto mais capaz, porque hoje eu tenho coragem de cair na frente das minhas alunas, eu tenho coragem de aprender. Hoje eu tenho coragem de dizer para minha aluna, eu não tenho condições de te atender, vai no profissional ali. Hoje eu tenho coragem de falar. Se você continuar do jeito que você está, eu não posso mais te atender. Eu vou ter que demitir um aluno. Quantos alunos eu demiti? Eu evoluí como profissional quando eu aprendi a dizer um não, meninas. Não foi dizendo sim. E para aprender a demitir aluno, dizer não para o aluno chegar, ó, trouxe isso daqui, vamos fazer. Quando a gente terminar tudo que a gente tem para fazer, se a sua aula der tempo, no final da tua aula, quando a tua aula acabar, você vai lá e tenta e faz. Eu não posso gastar tempo da tua aula tentando entender isso. Vai gastar tempo. Não, você não precisa disso. Olha esses homens para tudo. Olha esse... Ah, professora, mas eu quero. Tá bom, vamos tentar. Existe um lado humano em mim. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas desde que isso não atinja o espaço do meu outro aluno. Eu vou atingir o espaço do meu outro aluno? O outro aluno está no horário? Eu tenho 4 alunos por horário. Tem um querendo fazer um desafio de foto. O desafio vai demorar meia hora para eu montar, fotografar. Vai roubar do tempo desses 3. Ah, esses 3 querem também fotografar? Esses 3 querem também participar? Não, não querem. Olhar no horizonte, estão olhando para o horizonte, então você não é amadora. Você não vai perder seu tempo para ir lá. Como eu perdia, tá, meninas? E isso vai fazendo diferença no nosso vida profissional. Isso tem a ver com consciência. Entender que você está fazendo certo, você não está fazendo errado. O que eu sempre digo, eu falo, tato, tem que ter tato, tem que ter dedo. Você é humana, você não é um robô. O que vocês estão aprendendo aqui, eu não estou ensinando para um robô. É um robô que tem uma mente fechada, bloqueada, que vai, eu vi, vai ter que ser assim. Aí o aluno vai chegar lá, professora, aí você fala, não, não é assim. É tato, é dedo, é jeito, é jeito. Eu canso de falar, ai, que legal, vamos fazer, vai dar para todo mundo fazer esse. Esse dá, esse é legal, dá para todo mundo fazer. Você tem que entender que quando você trabalha com grupo, você trabalha com inclusão. Trabalhar com grupo é toda vez que você está dando atenção para esse aluno, esses alunos estão perdendo de você. Mas daqui a pouco você vai estar nesse aluno. E esse aluno também vai perder um pouco de você. Aí daqui a pouco você também tem que estar nesse aluno. Os outros alunos também vão perder um pouco de você. Depois você tem que estar nesse aluno. O errado é você passar em função desse aluno na hora inteira, sendo que esse aluno paga como os outros. Quando você faz isso, você é amadora. Eu já tive instrutora que trabalhava no meu estúdio e gostava mais desse aluno aqui. Aí sabe o que ela fazia? A aula inteira dava atenção para esse aluno, passava exercício legal para esse aluno, exercício diferente para esse aluno. Gente, não é assim. Então, se você tem um método, você vai tratar todos iguais. Você vai dar aula igual. Todo mundo para o tecido. Os 4 alunos no tecido. Não tem essa história de um aluno ir para o tecido. Só um fez, porque só tem um tecido. Então, não compre tecido, não tenha tecido. Você não pode dar para todos, não dê só para um. Todos te pagam igual. Daí, quando eu fui descobrir que o método do Pilates acrobático simplificava, facilitava o meu comando verbal, o meu comando tático, era muito mais fácil dar aula para todo mundo em pé, numa posição só. Quando eu dava um comando verbal, todos entendiam. Totalmente diferente de dar um comando em circuito, onde está um deitado, um em pé, um de lado. Meninas, entendam, toda vez que você está trabalhando com um circuito, você deixa seu aluno só. Você deixa seu aluno só. E quanto mais o aluno fica só, ele entende que ele não precisa tanto de você. Então, se a gente for analisar fidelização é fazer com que o aluno sinta a necessidade da sua presença o tempo todo. O aluno tem que te chamar a aula toda. Ele tem que te chamar. E não é aquele aluno mimado que te chama. Você está me vendo? Você está me olhando? Não, calma. Quer aula personalizada? Quer aula VIP? Paga por uma aula VIP. Você está pagando por aula em grupo. Não é assim também. Calma. Não é assim. Eu estou falando o aluno que executa e tem a preocupação para saber se fez certo. Professora,
que você acha? Gostou? Tem um aluno que precisa de elogio, né? Ai, você fez lindo, parabéns, você arrasou. Gente, eu fui tirando os mimos do meu aluno, um por um. Deixa eu ver o chat. Eu fui tirando um por um dos mimos dos meus alunos. Meus alunos hoje não são mais mimados. Só que eu também parei de ganhar presente de Natal, tá? O problema de você ser uma instrutora forte, de você ser uma instrutora que disciplina, é que você acaba sendo muito relacionada, igual os filhos se relacionam o pai e a mãe. O filho ama o pai e a mãe mais do que tudo na vida. Mas o filho não vai ficar dando presente todo dia. O filho não fica falando obrigada para a mãe todo dia. O filho, ele vai entender que ela é minha mãe e que ela está fazendo certo e que eu estar aqui com ela tá ótimo. Minha mãe já sabe, minha mãe é consciente, minha mãe é assim. Aí vocês não vão ganhar muito presentinho, igual eu ganhava presente. Gente, meus alunos corriam atrás de mim. Época de Natal, eu lembro que as alunas iam na minha casa levar presente. Eu ganhava tanto presente. Ai, é horrível ganhar tanto presente. Mas eu prefiro ser forte, meninas. Eu prefiro ganhar mais e não ganhar tanto presente. Elisete, sua fala está me ajudando muito. Que bom. Que bom, Elisete. Estou me vendo nas situações que você está colocando. Cristiane, isso aqui é tudo situação minha, tá? São situações que eu vivi. Então, quando eu ganhava muito presente, eu era muito boazinha. Então, se alguma de vocês aqui está ganhando muito presente do aluno, desconfie. Desconfie da sua execução profissional. Porque não bate, a conta não fecha, meninas. Os meus alunos saem da minha aula dizendo assim, ó, fecha a porta. A aula foi boa hoje. Meu peito se enche de alegria. Termina a aula, vai embora. Obrigada, Débora. Do nada, fala. Obrigada, Débora. Aí eu fico. Aluno que está comigo há muito tempo. Quando eu enfrentei essa transição de ser uma instrutora boazinha e depois ser uma instrutora profissional, não amadora, eu perdi muita gente que eu gostava. Eu perdi Dona Maria, perdi tanta gente que eu gostava de tanto de conversar. Mas eu ganhei aliadas, eu ganhei uma tribo, eu ganhei guerreiras lutantes, eu ganhei uma galera que está pronta para tudo. Que se eu falar, vamos vir sábado treinar invertidas, bora, vem todo mundo paga. Agora eu estou montando um estúdio novo, esse estúdio é em outro endereço, lá não vai ter pilates acrobático. Como já tem pilates acrobático aqui, o que vocês acham de fazer aula aqui e lá? Todo mundo, vou fazer aqui e lá. Meus alunos, eu estou montando um estúdio novo de pilates. Hoje eu falo que eu sou empreendedora mesmo. Assista os meus stories para vocês acompanhar. Eu estou montando outro estúdio de pilates, com uma pegada totalmente diferente do meu. Sabe por quê que eu estou montando? Eu quero vender para os meus alunos. Eu quero que os meus alunos vão para lá. Porque se eu montar um estúdio igualzinho ao que eu tenho, eles não vão, já tem aqui. Então, tudo que vai ter no outro, não vai ter aqui. Então, eu estou criando um método para lá. A aula de lá vai ter que ser totalmente diferente do método daqui. Para toda vez que o aluno vir lá ir para lá, ele falar, pelo amor de Deus, eu preciso disso daqui. Aí, quando chegar aqui, eita, pelo amor de Deus, eu preciso disso daqui. E isso você só aprende quando você aprende a vender, tá, meninas? É por isso que é muito mais importante você entender de vendas, de vendas, de vendas, de vendas, de posicionamento, de autoridade, para você vender bem, de brand, né? Como que tá a sua roupa, como tá seu uniforme, como você está indo trabalhar. O aluno olha para você, ele sabe que quando você está usando uma roupa da live, porque o aluno que paga mais caro, ele sabe quanto custa uma roupa da live. Então, se você é instrutora, usar uma roupa da live, ele vai dizer, nossa, essa instrutora aí pode. Você sabia que você é o que você parece ser? Você é o que você parece ser. Você já aqui o Instagram. Você já não viram aqui no Instagram uma pessoa que parece ser rica, que parece ter maior dinheiro, só mostra no restaurante. Aí, quando você vai conhecer a pessoa fundo, você fala, vixe, Maria, mulher mais uma pobretona e parece tão rica. Porque ela mostra o que ela mostra é o que ela parece. Se ela parece, ela é. Se você parece, você é. Então, se você se preocupar em estar alinhada, penteada, batonzinho, uma carinha alinhada, uma roupinha ajeitadinha, não falo nem roupa de marca, tá? Mas depois, quando vocês quiserem cobrar mais caro, um ticket alto, aí eu vou dizer, vai lá, bora para Body for Show, live, bora usar o que o público que te paga usa. Porque quando o público que te paga caro vê você usando o que ele usa, ela vai dizer, ela é igual a mim. E quando quem te paga olha para você e fala, ela é igual a mim,
ela para de querer te descer abaixo, te ver abaixo dele. Para de querer te ver. Quem aqui já não foi humilhada por uma aluna? Ai, a esposa de não sei quem, ela é juíza, ela é rica, ela é isso. Chegou no estúdio, todo mundo, ai meu Deus, ela vai fazer aula comigo, ela vai fazer aula comigo. Socorro, e agora ela tá aqui no meu estúdio. Gente, ela tá aqui no meu estúdio. Você baixou, ela vai subir. Ela vai pisar em cima de você. Você baixou. Não baixa. Olhar no olho, voz, postura. Não interessa se ele ganha mais, se ele ganha menos. O que interessa é que ele está te pagando. Então, você vai atender igual o aluno que não é igual a ele. O aluno que não ganha como ele. Uma das coisas que eu mais aprendi quando eu comecei a atender aluno high ticket, o aluno que paga mais caro, eu entendi sobre minha postura profissional, não podia mudar, não podia ser melhor do fulano, porque o fulano era muito rico. E quando eu aprendi isso, ninguém me rebaixou, ninguém me rebaixou, e eu quero que vocês saiam dessa aula hoje, não sendo rebaixados, nunca mais na vida de vocês. Vocês acreditam que já deu 1h30 de aula praticamente, eu não terminei? Vamos voltar lá na nossa aula, gente. Ó, eu poderia passar dias falando sobre esse assunto. É por isso que amanhã eu tenho uma novidade também para vocês a respeito desse assunto de empreendedorismo, tá? Mas para você que quer aprender, deixa eu compartilhar minha tela, que quer aprender de verdade, ai, cadê meu Deus? Que top. Que quer aprender de verdade o método com Pilates acrobático, que quer se diferenciar, que quer cobrar mais caro, que quer ter novidade no estúdio, virar o ano de 2023 aí, realmente fazendo a diferença. A Dailaire está fazendo desafios comigo, né, tá aqui nas mentorias, ela quer mesmo fazer o diferencial no estúdio dela ano que vem, ela não quer ser igual. Todo mundo é, né? Ela quer o diferencial, tá aqui. Fiquem comigo nessas aulas, tá? Amanhã tem mais, amanhã é a cereja do bolo. Amanhã vai ter muito mais. Eu acabo já trazendo um pouquinho para vocês aqui, né? Olha, eu trouxe aqui algo para vocês começarem a se desenvolver. A Laila, que mentoria perfeita. Me encaixei em algumas situações. Que bom, Laila, graças a Deus. Quer dizer que vocês são instrutoras mesmo, como eu. Ó, eu coloquei aqui, desenvolva força, tá? Para desenvolver força, menina, eu tô aqui pensando na sua mente, tá? Eu não tô aqui pensando só no seu corpo. Eu tô pensando que esse desenvolvimento de força corporal vai te desenvolver como profissional. Porque é impossível você não fazer uma barra, não fazer uma flexão no chão, e você conseguir demitir um aluno. Eu quero para você demitir um aluno, você vai ter que fazer uma barra. Para você demitir um aluno, você vai ter que fazer uma flexão no chão. Ok? Quanto mais força você for se desenvolvendo, você está percebendo que você está se dedicando mais. E você vai percebendo que você está se desenvolvendo como pessoa. Você está se desenvolvendo como pessoa. E isso sim vai fazer diferença. Olha aqui, treinos específicos. Vamos parar de treinar tudo? Não dá para treinar tudo, menino. No método Pilates Acrobático, eu ensino vocês a trabalharem de forma específica, tá? Então, aqui eu até ilustrei, ó. Tem um estúdio de Pilates. Aqui tem eu na argola, porque é o meu método do Pilates Acrobático, a cereja de bolo é a argola. É o método com a argola, para desenvolver essa força. Olha eu aqui, ó, a força que eu estou segurando. Coloquei a lira aqui, porque a lira ela tá no topo da dificuldade. O instrutor que domina a lira, ele tá acima, tá? Ele tá acima da média. Coloquei aqui treinamento de chão, porque é um instrutor que não treina no chão. Coloquei invertidas, tá? Porque eu não estou falando de yoga, de mat. Eu estou falando de treino de chão pesado. O treino que vai levar a sua cabeça para o chão. O treino que vai levar a sua cabeça para o contato com o chão. Que vai fazer você criar calo na cabeça, que é o mesmo calo que você cria no pé. E esse calo na cabeça vai fazer você ser mais forte. Vai fazer você pensar melhor, ok? E tá tudo aqui, ó. Treinos específicos. Pilates acrobático vai te dar. Desafios comigo vai te dar. Lira acrobática vai te dar. E as invertidas vai te dar. Eu não posso oferecer tudo para vocês, tá? Mas eu prometi que toda aula que eu desse, eu ia dar uma oportunidade para quem quisesse mudar de vida imediatamente. Eu coloquei aqui, ó, não existe alma forte dentro de um corpo fraco. Quando você
Nuno Cobra tem um livro, Semente da Vitória. Esse livro aqui, que eu já até falei, vocês podem ler, cabeceira, tá? Livro de cabeceira de instrutora de Pilates. O instrutor ter saúde emocional para lidar com os doidos, para lidar com nós mesmos, que também somos doidos. Todo mundo é doido. Leia o livro para aprender. O que esse livro fala? E você consegue, quando você fortalece o seu corpo, você consegue atingir o seu cérebro. Quando você quando você conseguiu, quando você tem um físico forte, você atinge a sua alma. E agora vem o sentido, não existe alma forte dentro de corpo fraco, porque o corpo já tem que estar forte para atingir a alma. Não é tentar, não é fazer um dia flexão, não é um dia uma barra, é sempre, é constância. É constância. É isso que vai fazer você um instrutor diferente. Eu preparei uma oferta muito boa para vocês. Para quem quer comprar agora, aqui ao vivo, tá? É só para quem está aqui comigo. Ó, ontem eu preparei uma, hoje é outra, amanhã é outra, cada dia uma. Olha que legal. Hoje eu estou oferecendo meu curso completo de Pilates acrobático. Meu curso online, tá? O presencial é bem mais caro. R$ 997. Ele tem certificado de 20 horas em PDF e a gente envia para vocês. Eu vou dar os desafios comigo, porque eu entendo que eu quero colocar tua cabeça no chão, quero te fortalecer. E os desafios comigo ajudam você a fortalecer. Vou dar as aulas gravadas para você já começar a treinar. Treinos de chão. Ele é R$ 99 a mensalidade. Vocês vão ter treinos lá de 3 meses. Então, coloquem os R$ 300. O meu curso de lira acrobática é R$ 497, meninas. Olha o tanto que dá tudo isso. Eu preparei um Black Friday para vocês hoje. Para quem quer mudar de vida agora. Quem quer começar amanhã de estudar. Black Friday de 1.595, eu dei 50% de desconto, tá? Você vai conseguir comprar tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui é um combo, tá, meninas? É só para comprar tudo. Não pode comprar separado. 12 vezes de R$ 79,49, tá? Se eu disser para vocês que o ano que vem minha mensalidade vai para esse valor. Então, se você quer se preparar para ser uma instrutora que vai cobrar isso de mensalidade, faça meu curso. Vai lá aprender. Aprenda tudo. Não aprenda uma coisa só, não. Porque tudo vai fazer total diferença, tá, meninas? Ontem já teve várias alunas que entraram. Hoje eu tô aqui. Eu vou deixar um link aqui no grupo para vocês, no chat, ó. Só para quem quer aproveitar agora essa oportunidade, tá? Já copia esse link aí. O curso presencial de Pilates acrobático eu só vou dar o ano que vem. É por isso que eu tô dando essa oportunidade para quem vai fazer agora, tá? Ó, essas aulas aqui, a de ontem, a de hoje e a de amanhã, vai estar dentro do curso online. Então, eu decidi, eu sempre, como o curso online é um curso que a pessoa vai se virar, vai estar lá disponível para você fazer a hora que você quiser. Não é igual um curso que você tem que pagar hotel, avião, vir de longe, muitas vezes, gasta maior dinheiro, não. Tem aluno que gasta R$ 5.000 para fazer um curso presencial comigo. Eu sei que é caro. Então, enquanto eu vou respondendo as perguntas de vocês, que agora eu quero que vocês mandem perguntas no chat para eu responder. Pode mandar qualquer pergunta, tá? Mas eu vou deixar aqui o link para quem quiser já aproveitar agora e comprar agora. O online eu tenho que dar essas opções a mais, né, para ensinar mais, agregar, porque eu sei que é importante, você vai fazer o curso online, então vai ter esses conhecimentos aqui, ó, de mesa redonda, vai estar lá no online. Depois eu vou dar uma oportunidade para vocês virem presencial.